Olá, iniciamos agora mais uma edição da Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esta edição da Janela Internacional está sendo gravada numa segunda-feira, dia 28 de julho, por volta das 9 da manhã, mas só vai ao ar no dia 30 de julho, por volta das 15 horas. Este programa terá duas partes. Um editorial feito por mim, Walter Pomar, diretor de Cooperação Internacional da Fundação Perseu Abramo, e uma segunda parte, um panorama da situação, feita pelo Fábio Alcuri, que é aqui da nossa equipe. Quero começar registrando uma efeméride, né? No dia 20 de julho de 2025, se comemorou o centenário de nascimento do Frantz Fanon. Frantz Fanon é um pensador nascido na Martinica, uma figura vinculada à luta contra o colonialismo e um revolucionário. É sempre bom lembrar isso, não foi apenas um pensador, um autor de livros, né? Um autor de textos muito interessantes sobre os mais variados temas. Foi alguém que se entregou pessoalmente à luta revolucionária, tendo tido, em particular, uma participação na Frente de Libertação Nacional da Argélia. A gente vai trazer, se não nesta edição, numa próxima, uma entrevista dedicada ao Frantz Fanon. Segundo ponto que eu quero abordar aqui nesse editorial é Israel. Em Israel, seguem as manifestações pela libertação dos reféns. As manifestações são contra o governo Benjamin Netanyahu, porque na avaliação dos familiares dos reféns e de muitas outras pessoas, a atitude do governo do Bibi Netanyahu faz com que muitos reféns tenham morrido e com que outros sigam presos, podendo já ter sido entregues às famílias. A esse respeito, vale a pena fazer uma reflexão sobre a dupla face do Bibi Netanyahu, né? Por um lado, ele evidentemente é uma expressão ensandecida, né? Muito agressiva, muito extrema, das piores características do sionismo. E é tão extremo, tão ensandecido, que ele começa a aplicar contra uma parte da população de Israel, inclusive contra setores do sionismo, uma política de repressão sistemática, né? Isso reforça a ideia daqueles que acham que o problema é o governo atual, o problema é o Bibi. É a ideia de que se você tirar, né, o Bibi, tirar o bode da sala, a coisa vai melhorar. O fato é que existe essa dimensão, né? O governo Benjamin Netanyahu é o extremo do extremo do extremo. Mas, por outro lado, é preciso também levar em conta de que ele dá continuidade a um comportamento que não é só dele. Desde o início da ocupação, lá nos anos 40 até hoje, a postura predominante no Estado de Israel é uma postura que não aceita que os palestinos tenham direito a seu Estado, não aceita que os palestinos tenham direito à sua terra, não aceita a existência da população palestina. É preciso perceber, portanto, que embora de um lado o Bibi seja uma versão extrema, por outro lado, ele é a continuidade da política do Estado de Israel. E uma boa demonstração disso é a aprovação recente pelo Knesset, que é o parlamento israelense, de uma moção declaratória que chama o governo Bibi Netanyahu a anexar a Cisjordânia ocupada. Ou seja, a tratar o conjunto do território palestino como parte do Estado de Israel, que é, no fundo, o projeto original sionista e é o projeto perseguido pelo Estado de Israel desde que passou a existir. Ou seja, desse ponto de vista, o governo Benjamin Netanyahu, como já foi dito, é uma continuidade, tá certo, de um traço estratégico do Estado de Israel. Falemos então agora um pouco de um terceiro assunto vinculado ao segundo, que é a própria Palestina, né? 25 países do chamado Ocidente soltaram no dia 21 de julho uma declaração conjunta pedindo o fim do conflito em Gaza,
Assinaram esse documento Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. Essa declaração de países do Ocidente pede um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente. Evidentemente, a declaração também classifica como controversa e perigosa a ação dita humanitária que vem sendo implementada em Gaza com o apoio de Israel e por iniciativa de Israel. Essa ação dita humanitária é aquela que faz com que os palestinos que buscam ajuda da tal fundação sejam assassinados em larga escala quando estão à busca de alimentos. Evidentemente, o texto, a declaração, também critica o Hamas, também exige a libertação imediata dos reféns e há ainda, assim, um texto equilibrado e assinado por países cuja conduta diplomática internacional não deixa dúvidas sobre de que lado eles sempre ou quase sempre estiveram. Ainda assim, a Alemanha não assinou o documento, né? Há uma pressão para que o chanceler Friedrich Merz assine, mas ele tem se recusado até o momento, né? Agora, convenhamos, né? Esse tipo de atitude, assim como a atitude da França, que disse que na próxima Assembleia Geral da ONU, em setembro, vai reconhecer o Estado palestino, é óbvio que isso é positivo, dado o contexto, mas convenhamos, convive com uma postura prática de subsidiar financeiramente, subsidiar militarmente, subsidiar com informações de inteligência, subsidiar com repressão dentro dos próprios países, repressão contra as pessoas que apoiam a Palestina, ou seja, é parte da ambiguidade, do cinismo, né, que predomina nos países do chamado Ocidente, que gostam sempre de se declarar favoráveis aos mais elevados espíritos da democracia e dos direitos humanos, mas quando colocados diante de um caso concreto, revelam sua real natureza, né? Apesar dessas ambiguidades práticas e apesar da cautela da declaração, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o cidadão chamado Marco Rubio, criticou a nota, disse que ela era imprudente, né? E fez também ataques à declaração da França, dizendo que tudo isso beneficiaria o Hamas. E o próprio Trump disse que a decisão francesa de reconhecer o Estado palestino não tem importância, né? O que está acontecendo no terreno, né, enquanto rola essa discussão diplomática, né? O exército de Israel continua a operação sobre Gaza. O ato mais recente foi entrar num território conhecido como Deir al-Balá, que fica no centro de Gaza, que até o momento não havia sido esse território, tá certo? Não havia sido grandemente alvo de ataques, e o fato é que é um novo êxodo, né? Se calcula que entre 50 a 80 mil pessoas estavam nessa área e estão sendo empurradas novamente para buscar escapar com vida dos ataques. Enquanto Israel faz isso, nos Estados Unidos, mesmo no espaço supostamente protegido da academia, o Estado estadunidense e seus braços continuam operando para reprimir aqueles que apoiam a Palestina, né? É o caso, por exemplo, de dezenas de estudantes que fizeram manifestações no início de maio em favor da Palestina. A manifestação foi feita na biblioteca principal da Universidade de Colômbia, ou seja, dentro do espaço acadêmico, e estão sofrendo processos disciplinares, sanções que incluem suspensões de 1 a 3 anos, revogação de diplomas e expulsões, ou seja, a autonomia acadêmica, a liberdade de manifestação, os direitos humanos, foi tudo para o saco, né? E é importante que se perceba
que essa é a cara real dos Estados Unidos, né? Essa é a cara real dos Estados Unidos, que no passado atingiu alguns setores e hoje atinge outros setores, mas é uma tendência permanente. Apesar de, visto de fora, muita gente, inclusive de esquerda, falar que os Estados Unidos são uma democracia, né? Como é que você pode classificar como democrata um país que age desta maneira? Mas não é apenas nos Estados Unidos que acontece isso. Como nós comentamos, na Europa tem sido comum, especialmente na Alemanha, que manifestações pró-Palestina sejam violentamente reprimidas e seus participantes sejam presos, sejam submetidos a processo. De outro lado, na Bélgica, no dia 21 de julho, 2 militares israelenses foram acusados de crimes de guerra e, por isso, presos e interrogados pela polícia, né? Eles estavam participando de um festival de música, num simpático festival chamado Tomorrowland, na cidade belga de Bonn, e foram localizados e tem uma investigação criminal contra eles, iniciada a partir de uma queixa apresentada pela Fundação Ind Rajab e pela Rede Global de Ação Legal. Essas entidades fazem parte de uma campanha contra soldados israelenses envolvidos em crimes de guerra, o que cria dificuldades para que eles possam fazer viagens internacionais e abre a possibilidade deles serem presos. Vale dizer que aqui no Brasil houve um reservista do exército israelense que fugiu do Brasil, né? Exatamente para evitar uma situação similar a essa, né? Voltando à Palestina, a situação dos profissionais de imprensa é terrível, né? Há uma proibição que impede a presença de jornalistas de outros países, portanto, agências noticiosas dependem de contratar freelancers locais, e o problema é que os freelancers locais estão submetidos à situação de todo o palestino. Então, a agência France Press, por exemplo, no dia 21 de julho, disse que seus jornalistas em Gaza estão correndo risco de morte por inanição. E no dia 24 de julho, as agências de notícia France Press, Associated Press, BBC e Reuters emitiram uma declaração conjunta. Vou ler um trecho da declaração. Estamos desesperadamente preocupados com nossos jornalistas em Gaza, que estão cada vez mais impossibilitados de alimentar a si próprios e as suas famílias. Por muitos meses, esses jornalistas independentes têm sido os olhos e ouvidos do mundo em Gaza. Agora, eles enfrentam as mesmas circunstâncias terríveis que aqueles que cobrem. Jornalistas enfrentam muitas privações e dificuldades em zonas de guerra. Estamos profundamente alarmados com o fato de a ameaça da fome ser agora uma delas. Instamos mais uma vez as autoridades israelenses a permitir a entrada e saída de jornalistas em Gaza. É essencial que suprimentos alimentares adequados cheguem à população local. Fecha aspas. A coisa é tão dramática que até figuras improváveis, como a Kaja Kallas, que é a chefe da política externa da União Europeia, essa cidadã alertou Israel no dia 22 de julho que a situação está chegando no limite do que eles conseguem justificar em casa, digamos assim. Ela escreveu no seu X, na sua conta no X, que todas as opções estariam abertas caso Israel não cumprisse as promessas de aumentar a ajuda humanitária e afirmou que o assassinato de civis que buscavam essa ajuda era indefensável. Todas as opções estão em abertas, significa o quê? Eles vão interromper o fornecimento de armas e dinheiro para Israel? Eles vão mandar tropas para combater as forças assassinas do Estado de Israel no terreno e proteger os palestinos? Vão fazer isso? Bom, aliás, vale dizer que uma declaração do funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Catar, um cidadão chamado Mahed Al-Ansari, foi ao ponto. Ele disse numa conferência que, abre aspas, o governo israelense não vê os palestinos como seres humanos. Fecha aspas. Esse é o ponto. O governo de Israel não vê os palestinos como seres humanos. Parecido
com o que fazia o governo nazista em relação aos judeus. A semelhança entre nazismo e sionismo aparece inúmeras vezes e não é por acaso, né? Em 23 de julho, 109 organizações humanitárias internacionais e também palestinas pediram cessar-fogo imediato e permanente. Vou ler aqui um trecho dessa declaração. Abre aspas. Enquanto o cerco do governo israelense mata de fome a população de Gaza, trabalhadores humanitários agora se juntam às mesmas filas por comida, correndo o risco de serem baleados apenas para alimentar suas famílias. Com os suprimentos totalmente esgotados, organizações humanitárias testemunham seus próprios colegas e parceiros definhando diante de seus olhos. Fecha aspas. O secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, numa reunião da Anistia Internacional, da qual ele participou através de vídeo, disse o seguinte, abre aspas, desde o início, condenei repetidamente os horríveis ataques do Hamas em 7 de outubro, mas nada pode justificar a explosão de morte e destruição que presenciamos desde então. A escala e o alcance são incompatíveis a tudo o que já vimos na história recente. Não consigo explicar o nível de indiferença e inação que vemos em muitos na comunidade internacional, a falta de compaixão, a falta de verdade, a falta de humanidade. As crianças palestinas dizem que querem ir para o céu, porque pelo menos, dizem, há comida lá. Esta não é apenas uma crise humanitária, é uma crise moral, que desafia a consciência global. Continuaremos a nos manifestar em todas as oportunidades, mas palavras não alimentam crianças famintas. Temos videochamadas com nossos próprios trabalhadores humanitários que estão morrendo de fome diante de nossos olhos. Fecha aspas. É muito importante que o Antônio Guterres diga tudo isso, mas é possível responder a pergunta que ele se faz. Ele diz, não consigo explicar o nível de indiferença e inação que vemos em muitos na comunidade internacional. A explicação tem a ver com um fato. O fato é que, durante décadas, os principais estados do mundo e os grandes meios de comunicação do mundo difundiram o discurso do Estado de Israel. Difundiram o discurso que deu ao Estado de Israel licença para fazer o que ele faz. Esse é o ponto. Enquanto esse véu de mentira não for afastado, enquanto não ficar patente que o Estado de Israel é uma potência ocupante que trata com um desprezo que foi classificado anteriormente pelo funcionário do Catar, que trata com total desprezo a população local, sob ocupação, e tem como objetivo limpeza étnica, tal e qual os nazistas fizeram, enquanto não ficar evidente isso para as pessoas, continuará uma certa indiferença e inação. Portanto, a questão que o Antônio Guterres coloca é de imensa importância e a explicação é muito evidente. Ou se supera essa hegemonia que Israel conseguiu em muitos estados, em muitos meios de comunicação e em muitos setores da intelectualidade, ou a reação sempre será tardia, sempre será póstuma. Nesse sentido, é muito louvável o que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, decidiu há alguns dias. Ele ordenou que a Marinha colombiana interceptasse e bloqueasse qualquer embarque de carvão destinado a Israel. É esse tipo de atitude prática que precisa ser adotada por quem puder em todos os locais onde isso for possível. O Estado de Israel e o governo de Benjamin Netanyahu percebem que a pressão sobre eles tem crescido, porque é cada vez mais difícil para o mais cínico dos mais cínicos justificar o que está sendo feito em Gaza, justificar o que está sendo feito na Cisjordânia, justificar os ataques de Israel contra outros países da região. E por conta disso eles fazem um jogo de aperta, afrouxa. Nesse sentido, no dia 27 de julho, domingo passado,
as Forças Armadas israelenses anunciaram a interrupção de operações de guerra em 3 áreas da faixa de Gaza, todos os dias entre 10 e 20 horas, né? E estabeleceu também rotas seguras entre 6 da manhã e 11 da noite, para permitir o trânsito de comboios da ONU e de organizações humanitárias. É o famoso aperta-afrouxa. Em paralelo a isso, a chancelaria do Estado de Israel criticou a decisão do Brasil de aderir ao processo contra Israel no caso do genocídio em Gaza. Esse caso está tramitando na Corte Internacional de Justiça por iniciativa da África do Sul. A chancelaria de Israel chamou de profunda falha moral a atitude do governo brasileiro, só rindo que essa gente que dirige o governo Benjamin Netanyahu se sinta no direito de apontar o dedo acusador para os outros, falando que os outros têm falha moral. É mais ou menos como o Goebbels, o Goering e outras figuras, né? Apontarem para alguém e falarem sobre isso nos anos 30. Né? Bom, termino a parte do editorial sobre Palestina e Israel. E passo ao último ponto aqui que eu quero abordar, que é o tarifaço ou o trumpaço, né? Há vários aspectos envolvidos nessa questão, nós já abordamos alguns em outras edições da Janela Internacional. Há várias novidades, o Fábio, na segunda parte desse programa, vai detalhar, apresentar notícia por notícia, e eu quero aqui destacar alguns aspectos. Aspecto número 1. Tem um setor da extrema-direita brasileira que quer venezualizar o Brasil. Venezualizar. Será que essa palavra está correta? Não sei, mas que eles estão querendo isso, estão. Né? É um pouco irônico, né? Porque uma das coisas que essa extrema-direita dizia a respeito da esquerda brasileira é que, supostamente, a esquerda queria fazer do Brasil uma Venezuela. Mas é isso que eles estão tentando fazer. Em que sentido? Eles estão tentando criar no Brasil uma situação similar à que ocorre na Venezuela, em que o governo dos Estados Unidos intervém direta, explícita e brutalmente nos processos eleitorais. Aliás, muitos aqui no Brasil que olham de maneira crítica para o governo Maduro, ou que olhavam de maneira crítica para o governo do Chaves, precisam refletir, porque o que está acontecendo agora é um pequeno percentual do que acontece na Venezuela há décadas. Há décadas, ingerência, intromissão, interferência, sabotagem, pressão, boicote, sanções o tempo todo. E o mesmo discurso de que há uma ditadura. É o mesmo discurso, atentem. É o mesmo roteiro. E para alguém que possa achar que é um exagero, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está trabalhando com a possibilidade de que as ações recentes da Turma do Cavernícola não sejam apenas iniciativas isoladas de grupos extremistas dentro do Brasil, mas parte de um plano com apoio direto do governo estadunidense para desestabilizar o governo. Isso que eu acabei de ler é parte do noticiário. Ou seja, está ficando cada vez mais explícito que um setor da extrema-direita brasileira quer adotar aqui no Brasil os mesmos procedimentos que adotam na Venezuela. Uma mistura de ingerência externa, sabotagem, terrorismo, fake news e tudo mais. Espero que isso ajude a despertar aqueles aqui no Brasil que até há pouco olhavam de maneira assim superior o que se passava na política da Venezuela e atribuíam ao governo venezuelano os problemas, quando agora vai se vendo como são as coisas. Um segundo aspecto que eu quero destacar é que existe um outro setor da extrema-direita que percebeu que adotar uma linha explícita de apoio ao governo Trump pode ser desgastante. E, portanto, eles estão adotando posturas mediadas, diferentes da postura explícita do filho do cavernícola que está nos Estados Unidos. Esse setor é integrado, por exemplo, pelo Tarcísio, governador de São Paulo, que se desgastou muito no início e depois começou a ganhar distância. É integrado pelo governador de Minas, o Zema, e por outros. Esse setor
faz uma movimentação no sentido de dizer: é lamentável isso que está acontecendo, mas a culpa é do governo. A troco de quê? Eles tentam dizer que o governo Trump está fazendo tudo isso em reação às atitudes do governo brasileiro de participar dos BRICS, de discutir a importância de ter relações igualitárias entre os países, discutir a possibilidade de uma nova estrutura monetária. Ou seja, eles atribuem a ação do Trump a uma reação. É como se o governo Trump estivesse se defendendo dos ataques do Brasil. E o Brasil seria irresponsável, ou melhor dizendo, o governo Lula, na opinião deles, seria, portanto, o responsável pelo que está acontecendo, né? Evidente que isso é uma mentira do ponto de vista factual e é uma história contada de maneira totalmente torta, porque o que nós estamos assistindo no mundo é uma mudança geopolítica imensa que é combinada com uma história antiga de hegemonia dos Estados Unidos sobre o mundo em prejuízo do Sul e, portanto, é o governo brasileiro que está buscando melhores oportunidades para o país e não atacando ou agindo contra. Na verdade, o governo brasileiro é que está numa postura defensiva de buscar meios para defender o Brasil e os interesses nacionais nesse contexto geopolítico em mudança. Esses setores da extrema-direita que são mais cautelosos e que fazem um movimento de tentar se distanciar um pouco dos excessos, né, do trumpismo, acabam mostrando a sua verdadeira face nos detalhes, quando não no conjunto da obra. Para vocês terem noção, o Partido Novo vai lançar a candidatura do Zema à presidência da República. O jornal O Globo divulgou que o local escolhido pelo Partido Novo para fazer esse lançamento é nada mais, nada menos do que a sede da Câmara Americana de Comércio, AmCham Brasil. Muito bem. Terceiro aspecto, a postura do empresariado, do grande empresariado, especialmente daquele que foi alvo direto das medidas do Trump, é mais ou menos a mesma desses setores que eu comentei antes, né? Existem milhares de empresas no Brasil, muito grandes, médias, inclusive algumas pequenas, que vão ser afetadas se a partir de 1º de agosto a taxação efetivamente ocorrer. Esse nosso programa aqui vai sair a público na véspera, né? O fato é que muitos setores do empresariado buscam que o governo brasileiro adote a postura de negociar e não politizar. Veja, não há como não politizar uma medida que é política. Todo mundo reconhece que não faz sentido econômico, estritamente falando, o que o governo dos Estados Unidos está fazendo. Ou seja, não existe um desequilíbrio das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos que justifique uma medida global, um crescimento tão grande das tarifas e linear. Não existe, pelo contrário. O Brasil é que mantém uma relação de prejuízo e os Estados Unidos é que tem tido benefício ao longo de décadas na relação comercial. Portanto, não há razão econômica alguma. A medida do governo Trump é política e, portanto, não tem como não politizar uma medida que é política. Ademais, a busca da negociação ela precisa ser recíproca. E, a bem da verdade, como figuras insuspeitas, como o embaixador Rubens Recupero, dizem claramente o óbvio. O governo brasileiro sempre buscou negociar, sempre negociou. Quem não quis negociar, quem foge da negociação, quem não atende telefonema, é o governo dos Estados Unidos, porque eles estão fazendo política. E se não houver uma forte unidade política em favor da postura do governo brasileiro, se a gente aqui aceitar quinta coluna, fraquejamento, dubiedade, mesmo que aconteça uma negociação, será extremamente prejudicial para nós. Grande parte
Quarto aspecto, grande parte do centro, né, ou da centro-direita, para ser mais exato, tende a acompanhar essa postura que eu citei do empresariado, né? Negociar e não politizar, porque politizar irritaria os Estados Unidos, né? A criança irritável. Um exemplo disso é um editorial publicado no dia 25 de julho pelo jornal Estado de São Paulo, criticando o Lula por ele não ter ligado diretamente para o Trump após ter recebido a carta que anunciava as tarifas, criticando o Lula por fazer uma política externa anti-Estados Unidos, né? Dizendo que o problema do Lula é que ele quer passar uma imagem nacionalista, o problema do Lula é que ele quer consolidar relações com a China e com a Rússia. O problema do Lula seria, na boca do Estadão, de que ele quer liderar um bloco anti-estadunidense, né? Veja, isso tudo é errado, pura e simplesmente, né? A postura do Lula é extremamente moderada, extremamente equilibrada e extremamente focada nos interesses estratégicos do país, que não são iguais aos dos Estados Unidos e que levam o Brasil, sim, a buscar participar dos BRICS, relações com o Sul Global, relações com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, com o conjunto do continente africano, com a América Latina e Caribe. O que o Estadão gostaria é que o Brasil voltasse a ser parte do quintal. Mas, claro, como o Estadão não é igual à turma do Cavernícola, é ser parte do quintal, mas com uma postura altaneira, tá certo? Mantendo as aparências, né? É importante dizer que essa conduta do centro foi expressa com centro-direita, evidentemente, né? Foi expressa com toda a nitidez pelo Antônio Rueda, presidente do União Brasil, que durante um evento na empresa XP afirmou que, abre aspas, Lula provocou a situação atual ao defender o fim do dólar como moeda padrão no comércio global. E que, abre aspas de novo, o presidente deveria ligar e dialogar com Trump, ao invés de tentar colher dividendos eleitorais. Ou seja, na cabeça desse pessoal, os Estados Unidos será para sempre o hegemon do mundo. E, portanto, é fútil, é politicagem querer construir uma outra ordem mundial. E o certo é buscar ser linha auxiliar dos caras, obtendo o máximo benefício que for possível disso, né? É uma divergência estratégica óbvia. A classe dominante brasileira há muito tempo aceitou ser a quinta roda do carro da dominação imperialista. Agora, a questão é que a dominação imperialista está se enfraquecendo. A questão é que a dominação imperialista está se enfraquecendo a olhos vistos. E a pergunta é, ao Brasil interessa fazer parte desse barco que está afundando? Quinto aspecto que eu queria destacar, qual será o resultado das negociações se elas efetivamente ocorrerem, né? Como todo mundo espera que ocorram, né? É preciso dizer explicitamente, se as negociações ocorrerem, o desfecho será um status quo pior do que o atual, como tem ocorrido na maior parte dos casos, porque é curioso que os Estados Unidos adotou uma ação contra todo mundo, mas não houve uma aliança de todo mundo contra os Estados Unidos. Cada um foi à busca de ceder, com exceções, como é o caso da China, né? Nesse sentido, uma má notícia é o acordo feito pela União Europeia com os Estados Unidos. Esse acordo foi firmado agora, né? O presidente dos Estados Unidos estava numa viagem particular à Escócia, foi jogar golfe, sabe como é esse povo, né? Eles trabalham muito, então precisam relaxar jogando golfe, né? E na Escócia, ele manteve uma reunião com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e eles anunciaram numa coletiva à imprensa, no dia 27 de julho, que fecharam um acordo, e esse acordo implicaria numa tarifa de 15% sobre os produtos europeus em todos os setores e promessas de investimento da Europa nos Estados Unidos no valor de 600 bilhões de dólares e, além disso, compras de energia dos europeus nos Estados Unidos no valor de 750 bilhões de dólares. Ou seja, é um acordo onde a União Europeia, para evitar, segundo eles, maiores prejuízos, cederam muito.
Essa é a típica relação entre um chantagista e o chantageado. Ou seja, diante da chantagem, o chantageado cede, na esperança de que o chantagista se conforme com aquilo, a ver o que vai acontecer. A história sempre foi a de que quem cede a uma chantagem cederá a outra mais adiante. Também houve um acordo com a Indonésia, com vários aspectos, mas um deles foi uma tarifa de 19%, e também foi firmado recentemente um acordo com o Japão, também com vários detalhes, mas com uma tarifa de 15%. Ou seja, a lógica dos Estados Unidos é óbvia. Eles ameaçam com tudo para obter algum tipo de ganho. É essa mesma coisa que eles estão fazendo no caso do Brasil. Lembrando que o ganho não se limita às tarifas. Eles buscam também ganhos políticos. Eles querem que o Brasil tenha outro governo, não querem que o Brasil tenha um governo que trata os BRICS, a Rússia e a China, tá certo? Como o governo brasileiro trata. E eles querem também maiores acessos às riquezas do nosso país. Por isso é que apareceu no debate, esse é o último aspecto que eu quero abordar, apareceu no debate o tema das terras raras, né? É evidente que esse é um dos interesses que os Estados Unidos têm, foi isso que levou eles a ameaçarem sair com tudo da Ucrânia e depois voltarem, tá certo? É isso que está na mesa de negociação entre Estados Unidos e China, e é isso que eles querem pôr também na mesa de negociação aqui no Brasil, né? E esse é um tema que tem a ver com o futuro do Brasil, do ponto de vista industrial, científico, tecnológico e tudo mais. Há pessoas também insuspeitas de radicalismo, como é o caso do ex-ministro Raul Jungmann, que já estão alertando publicamente para o risco do neocolonialismo nesse tema das terras raras. Bom, ficamos por aqui no editorial. Fiquem agora com Fábio Alcuri com um detalhamento do noticiário. Olá, continuando o nosso Janela Internacional de hoje, dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne indicam uma forte queda nas exportações do produto para o mercado estadunidense, o segundo maior para esse produto brasileiro, durante os últimos meses deste ano. A maior parte da carne brasileira já era vendida com alíquotas elevadas, mas conseguia manter a competitividade e a adoção da sobretaxa de 50% poderá inviabilizar totalmente o acesso ao mercado dos Estados Unidos. Aliados do cavernícola esperam uma nova investida internacional contra o Supremo Tribunal Federal, num movimento de congressistas estrangeiros alinhados à direita global e laços com o bolsonarismo. Eles acreditam que esta nova ofensiva sirva como instrumento de pressão e amplificação da narrativa de perseguição política, e eventuais sanções podem se tornar munição política no discurso contra o STF, especialmente em plataformas digitais e círculos conservadores fora do Brasil. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, publicou no dia 22 uma carta aberta acusando diretamente o governo Trump de buscar influenciar indevidamente o STF. De acordo com a entidade, medidas adotadas pelos Estados Unidos intensificam a instabilidade global e configuram um ataque à soberania brasileira. Também critica o uso da conjuntura internacional de forma distorcida para deslegitimar um governo eleito. Em meio aos embates com os Estados Unidos, um grupo técnico formado por ministérios, aeronáutica, Agência Espacial Brasileira, institutos federais e indústria aeroespacial vai analisar os riscos da dependência do Brasil em relação a sistemas de geolocalização controlados por outras nações, como o GPS dos Estados Unidos, o Galileu europeu, o GLONASS russo e o Beidou chinês, e terá 180 dias para apresentar um relatório sobre esse tema. Uma nota conjunta assinada por PT, PSB, PDT,
PSOL, PCdoB, Partido Verde e Cidadania, criticou a decisão do governo estadunidense de suspender os vistos de 8 ministros do STF, chamando de ingerência e ataque à soberania. Diz a nota: solidariedade aos ministros do STF e defesa da soberania nacional. Recebemos com profunda indignação a notícia de que o governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, determinou sanções unilaterais a ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil por sua atuação no cumprimento da lei, na defesa da Constituição de nosso país e de nossa democracia. Este gesto indevido, agressivo e sem precedentes nas relações bicentenárias de nossos países torna-se ainda mais grave por sua manifesta motivação política, configurando uma ingerência espúria no processo democrático brasileiro e um ataque à soberania nacional. A ação penal do STF sobre a tentativa de golpe e os atentados de 8 de janeiro de 2023 transcorre estritamente no devido processo legal, inclusive com ampla garantia do contraditório. As tentativas de coação da justiça neste processo, venham de onde vierem, recebem o repúdio da sociedade brasileira. As retaliações agora anunciadas seguem-se a sanções e ameaças de natureza tarifária e comercial, que foram igualmente contaminadas por interesses políticos quando deveriam ser objeto de negociação, como propõe o governo e o setor produtivo do Brasil. Manifestamos irrestrita solidariedade aos ministros do STF, ao mesmo tempo em que reafirmamos a defesa irrenunciável da soberania nacional e das nossas instituições. Geraldo Alckmin informou em coletiva de imprensa que manteve uma conversa por videoconferência no dia 24 com o secretário de Comércio estadunidense Howard Lutnick, destacando o interesse do Brasil na negociação, reforçando os esforços diplomáticos para tentar reverter a tarifa a partir de 1º de agosto. E 8 senadores brasileiros viajaram aos Estados Unidos no dia 25 com a missão de negociar a suspensão do novo pacote tarifário anunciado por Trump. O grupo foi liderado por Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, que afirmou que o Brasil não pretende confrontar Washington, mas estabelecer uma via de diálogo diplomático. A delegação inclui ainda os senadores Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Carlos Viana, Podemos de Minas Gerais, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, Fernando Farias, MDB do Alagoas, Nelsinho Trade, PSD do Mato Grosso do Sul, Rogério Carvalho, PT do Sergipe e Tereza Cristina, PP do Mato Grosso do Sul. No dia 23 de julho, o presidente Lula conversou por telefone com a presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum para discutir as relações bilaterais e os desafios econômicos enfrentados pelos dois países, incluindo a pressão dos Estados Unidos, questão que pode influenciar as estratégias de cooperação regional. Lula sugeriu a Sheinbaum a possibilidade de uma visita de Estado ao Brasil, refletindo um interesse em manter um diálogo contínuo. A ligação marcou o início da coordenação de uma visita oficial ao México, agendada para 27 e 28 de agosto e liderada por Geraldo Alckmin, com a participação de empresários brasileiros, para fortalecer as relações comerciais e econômicas. Outra frente de negociação que o Brasil pretende abrir é com o Canadá. Em agosto, o governo receberá a visita do ministro do Comércio, Maninder Sidhu, aproveitando o interesse canadense de diversificar suas parcerias comerciais ante a grande dependência do mercado estadunidense, que se mostrou um revés para o país após o início da guerra tarifária de Trump. Há dificuldades a serem vencidas na área agrícola, devido aos altos subsídios do governo canadense, mas são esperadas parcerias nos setores de energia nuclear, aeronáutica e semicondutores. No dia 24, o presidente Lula declarou que não pretende entregar minerais estratégicos aos Estados Unidos nas negociações sobre tarifas. O governo está trabalhando para finalizar o programa Mineração para Energia Limpa, ou MEL, com foco em lítio, cobre, grafita,
silício, terras raras, nióbio e vanádio, todos fundamentais para setores estratégicos como energia renovável, mobilidade elétrica, defesa e tecnologia de ponta. O Brasil detém algumas das maiores reservas globais desses produtos, mas ainda tem pouca participação na produção mundial desses materiais. O programa MEL quer não apenas exploração, mas também beneficiamento e industrialização, dando maior peso nas cadeias produtivas globais. A expectativa é de que a nova política seja estabelecida até novembro, antes da COP30, e a proposta inclui ainda pesquisas ou financiamentos para pesquisa, extração e transformação de recursos. O governo deve apresentar uma proposta de taxação da publicidade digital veiculada por Big Techs, como parte da estratégia para conter a tarifa de 50% anunciada por Trump sobre produtos brasileiros. Essa medida será parte de um plano de contingência mais amplo de ações emergenciais e não retaliatórias, para demonstrar que o país tem instrumentos legítimos de regulação fiscal e disposição para o diálogo. A proposta já havia sido debatida no governo, mas foi posta de lado quando Trump assumiu para evitar confrontos. Com o agravamento das relações entre os dois países, ela assumiria uma posição nas negociações bilaterais. O governo brasileiro estuda possíveis impactos das tarifas de Trump sobre o Bolsa Família, pela possibilidade de aumento da inflação e eliminação de postos de trabalho, que por sua vez teriam como consequências diretas a necessidade de reajustar os valores dos benefícios e a maior demanda por eles devido ao aumento do número de famílias em situação de vulnerabilidade. Por outro lado, a equipe técnica avalia que as tarifas devem pressionar a inflação para baixo, pelo impacto negativo sobre a atividade econômica, mas também pelo aumento da oferta de produtos no mercado interno, numa tentativa de compensar a queda nas vendas exteriores. No dia 25, um grupo de 11 senadores democratas enviou uma carta a Donald Trump criticando as sobretaxas impostas ao Brasil e chamando-as de abuso de poder, apontando que não se trata de corrigir um déficit comercial, como ocorre nas negociações com outros países. O texto, liderado por Tim Kaine, um senador do estado de Virgínia, que pautou e aprovou uma resolução do Senado para encerrar as tarifas estadunidenses contra o Canadá, ainda acusa Trump de priorizar sua agenda pessoal em favor do ex-presidente cavernícola e em detrimento do povo estadunidense. A carta ainda afirma que as sobretaxas poderão afetar 130 mil empregos nos Estados Unidos, sustentados pelo comércio com o Brasil, e subirão os preços de vários produtos, além de contribuir para fortalecer os laços entre Brasil e China, no momento em que os Estados Unidos precisam agir para conter a influência chinesa na América Latina. Segundo uma reportagem da Bloomberg News, os Estados Unidos estão procurando formas de criar um arcabouço legal para justificar as tarifas de 50% impostas contra o Brasil, devido ao fato de nosso país não possuir superávit comercial com os Estados Unidos, ao contrário de outros países afetados pela taxação. A Casa Branca estaria preparando uma declaração de emergência, normalmente usada para impor medidas tarifárias em situações de emergência nacional, para enquadrar a sanção contra produtos brasileiros. Um artigo no jornal The Washington Post, assinado por Ishan Tharoor e publicado no dia 21 de julho, afirma que as ações de Trump contra o Brasil têm tido o efeito contrário ao pretendido. Tharoor, colunista de assuntos internacionais do jornal, escreve que o presidente Lula tem saído fortalecido internamente do embate, angariando apoio até mesmo de parte da elite que tiveram seus interesses diretamente prejudicados pela ameaça de tarifas. Diz ainda que as ameaças de Trump levaram outros países a se curvarem, mas que a economia brasileira é maior e mais diversificada. Segundo ele, fontes diplomáticas anônimas criticaram as medidas contra o Brasil. E Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, escreveu mais uma vez sobre o Brasil, desta vez
especificamente sobre o Pix. Motivo da atenção? Os ataques de Trump a esta tecnologia bancária brasileira. Novamente em sua conta no Substack, Krugman elogiou o serviço criado e adotado em nosso país, chegando a sugerir que poderia ser o futuro do dinheiro, uma forma de transferência entre pessoas físicas com custo zero. Enquanto no Brasil usamos essa tecnologia, Donald Trump sancionou no dia 15 de julho a Lei Genius para impulsionar as chamadas stablecoins, um tipo de criptomoeda lastreada em outro ativo financeiro. Logo depois, no dia 17, a Câmara de Representantes aprovou um projeto para impedir o Federal Reserve, o Banco Central estadunidense, de criar uma moeda digital de Banco Central para pessoas físicas ou jurídicas em geral, ou sequer estudar essa ideia. Esse serviço existe apenas para instituições financeiras. A proibição, segundo o economista, surge do receio de que um serviço desse tipo possa caracterizar invasão de privacidade. Mas querem, na verdade, restringir a criação de um serviço financeiro pelo poder público, para mantê-lo concentrado nas mãos do poderoso sistema financeiro estadunidense. O mesmo sistema que defende Estado mínimo, mas não mediu esforços para pedir ajuda do poder público durante a crise de 2008, gerada por ele mesmo. Trump chegou mesmo a dizer que a mera existência do Pix representa uma competição desleal contra as empresas de cartão de crédito e débito dos Estados Unidos. E Krugman lembra que esse serviço funciona com baixos custos de transação e mantém forte inclusão financeira. Duas características que também são defendidas, mas ainda não foram comprovadas pelos partidários de criptomoedas. Outro que também entrou na defesa do Brasil foi Steven Levitsky, professor de Harvard e autor do livro Como as Democracias Morrem. Em entrevista para a BBC Brasil, ele afirmou que as instituições brasileiras responderam melhor às ameaças recentes à sua democracia do que as estadunidenses. E, inclusive, defendeu a atuação do STF para julgar e punir os envolvidos com os atos de 8 de janeiro. Também criticou a atuação de Trump por ser baseada em uma visão pessoal e não em uma política de Estado. Chamou a atenção para o fato de que Trump espera subserviência de nações que não sejam potências nucleares, como China e Rússia, e o Brasil, que não se curva, acaba sendo um alvo potencial. Ante o crescimento do comércio bilateral com a China e a necessidade de ampliar a cooperação entre os dois países nos setores tributário e aduaneiro, o Ministério da Fazenda criou uma adidância tributária em Pequim, somando-se às 4 já existentes. 3 delas no Mercosul, em Assunção, Buenos Aires e Montevidéu, mais uma localizada em Washington, nos Estados Unidos. E seguindo a tendência da China, o Brasil tem reduzido gradualmente sua exposição aos títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Se em 2014 o país detinha 4,2% do total de títulos adquiridos por investidores estrangeiros, em 2024 essa participação caiu para 2,3%. No caso chinês, a redução foi ainda maior, de 20,2% para 8,8%. Em valores absolutos, o montante brasileiro recuou de 256 bilhões em 2014 para 202 bilhões de dólares em 2024, com um pico do investimento brasileiro em 2018 no valor de 300 bilhões de dólares. Este ano de 2024, ante as incertezas provocadas pelo tarifaço de Trump, pode haver uma nova retração nesses investimentos, com uma fuga de investidores internacionais à medida que aumenta a volatilidade da economia estadunidense. Conforme informado no programa passado, no dia 21 de julho, os presidentes Lula, do Brasil, Gabriel Boric, do Chile,
Gustavo Petro, da Colômbia, Yamandu Orsi, do Uruguai, e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, participaram de uma reunião de alto nível chamada Democracia Sempre, em Santiago do Chile. Em seu discurso, Lula disse que há uma ofensiva do extremismo de direita no mundo, que exige a união de forças políticas democráticas para enfrentá-la e precisa do multilateralismo como ferramenta internacional. Afirmou que as desigualdades sociais abrem caminho para as forças extremistas reacionárias e que a manutenção e fortalecimento da democracia exigem o trabalho de toda a sociedade pelo bem-estar comum. E lembrou da Aliança contra a Fome e a Pobreza, lançada pela presidência brasileira do G20 em 2024. Gabriel Boric, do Chile, mencionou algumas pautas prioritárias, como o combate à desinformação, o enfrentamento à desigualdade, a ação conjunta contra o crime organizado e o crescimento econômico com justiça social e transição energética. Gustavo Petro, da Colômbia, ressaltou a importância estratégica de aprofundar os consensos entre os líderes pela multilateralidade e defesa da liberdade e da democracia. Yamandu Orsi, do Uruguai, defendeu que a democracia precisa ser ancorada em temas concretos, como a defesa das instituições e sustentabilidade, e que o desafio dos governos é apresentar respostas reais às demandas da população. Pedro Sánchez, da Espanha, afirmou que o momento exige ação dos governos progressistas e defendeu uma governança digital democrática, para impedir que algoritmos manipulem opiniões e enfraqueçam a coesão social, e reforçou a urgência do enfrentamento à desigualdade. Em 26 de julho, ocorreu em São Paulo a segunda mesa redonda China, América Latina e Caribe sobre direitos humanos, com a presença de autoridades, acadêmicos e representantes de governos e instituições de China, Brasil e outros 16 países da América Latina e Caribe. Foram debatidos temas como direitos humanos e tecnologia, em que se reconheceu o potencial da inteligência artificial e das novas ferramentas digitais para ampliar o acesso à educação, saúde e segurança, mas também foi alertado para os riscos de desigualdade, vigilância excessiva e exclusão digital. Outro ponto foi a questão ambiental e o consenso de que não há justiça social sem justiça climática. E os países em desenvolvimento devem ser apoiados para fazer transições ecológicas justas. O encontro levou à adoção do Consenso de São Paulo, que propõe uma nova forma de encarar os direitos humanos, mais próxima das realidades do Sul global. Assinado ao final do encontro, o consenso traz diversas diretrizes e princípios, como defesa dos direitos humanos de forma integral, considerando os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, e contextualizada, respeitando as condições históricas e culturais de cada país. Também rejeita a imposição de modelos únicos e se posiciona contra o uso dos direitos humanos em disputas internacionais. Na Argentina, o recente empréstimo feito ao governo pelo FMI está se esvaindo. Em apenas um mês e meio, a fuga de capitais na Argentina absorveu 44% do primeiro desembolso acordado com o fundo. De acordo com o último relatório do Centro Cifra de Pesquisa e Formação, ligado ao sindicato CTA, os compromissos em moeda estrangeira já ultrapassam 10 bilhões de dólares para agosto a dezembro deste ano, podendo chegar a 30 bilhões em 2026 e cerca de 35 bilhões de dólares em 2027. O modelo econômico adotado pelo governo gera uma saída líquida de moeda estrangeira e dívida externa crescente, colocando em dúvida sua sustentabilidade a médio prazo. A especulação financeira é a ferramenta utilizada pelo governo para aliviar o problema estrutural da falta de divisas, mas é um recurso que dá sinais de esgotamento. Esses investimentos de curto prazo entram e saem com a mesma rapidez.
O déficit acumulado em conta corrente, impulsionado pela abertura de importações, aumento de viagens ao exterior e pagamento de juros, também exerce pressão. O governo Milei avançou com a motosserra e anunciou formalmente, em 22 de julho, o processo de privatização da empresa Águas e Saneamientos Argentinas, ou AISA, que atua na região de Buenos Aires. Além disso, a empresa não poderá mais ser punida por interromper o serviço de usuários inadimplentes. Outra medida anunciada inclui a eliminação do Cadastro Nacional de Cozinhas Comunitárias e Lanchonetes de organizações da sociedade civil, uma organização que cuida de associações prestadoras de serviços de alimentação aos setores mais vulneráveis da população. Também no dia 22 de julho, a cidade de Córdoba, na Argentina, presenciou a realização da Derecha Fest, um festival libertário organizado por La Derecha Diario. A programação de um dia envolvia conferências com títulos como Batalha Espiritual, Não Odiamos os Jornalistas o Suficiente, Peronismo, o Kaiser da Argentina, entre outras, para terminar com uma apresentação a cargo de Javier Milei com o título A Construção do Milagre. O festival também contou com a primeira feira do livro libertária com a seguinte chamada: Durante décadas, a cultura foi dominada por uma única voz. Ideias progressistas, socialistas e coletivistas colonizaram a arte, a literatura, o cinema, a educação e até o humor. Enquanto isso, aqueles que pensavam diferente foram silenciados, ridicularizados ou invisibilizados. Mas os tempos estão mudando. Novas vozes estão despertando. Novas ideias estão emergindo. E no cerne dessa transformação, os livros estão mais uma vez desempenhando um papel central. Estariam os libertários copiando as festas dos partidos comunistas europeus? Há uma crise nas relações entre Javier Milei e a vice-presidente Victoria Villarruel. O presidente a acusa de traidora e o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, disse que ela não é mais parte do governo. A crise eclodiu há 3 semanas quando Villarruel, que também é presidente do Senado, permitiu que a Câmara Alta debatesse e aprovasse o aumento das aposentadorias, a manutenção da moratória previdenciária, o aumento dos fundos para famílias com pessoas com deficiência e a distribuição das contribuições do Tesouro Nacional e sua parcela correspondente da receita do Imposto sobre Combustíveis entre as províncias. Todas estas leis eram consideradas inconvenientes pelo presidente, que ameaçou vetá-las após se recusar a negociar a Previdência Social e os investimentos públicos. Em resposta, Villarruel afirmou que se Milei quisesse economizar dinheiro, deveria parar de fazer viagens desnecessárias e distribuir o orçamento do governo de forma mais eficaz, além de retirar fundos dos cofres abarrotados da Secretaria de Inteligência do Estado. Para ela, os ataques configuram uma cortina de fumaça para desviar a atenção de listas fracas para as eleições deste ano e negociações fracassadas que servem para projetar uma frente unida que não existe. Em declaração à imprensa enviada pelo Partido Justicialista, a ex-presidenta Cristina Fernandes de Kirchner, em prisão domiciliar, afirmou no dia 23 de julho que seu país vive uma interferência sem precedentes nos assuntos internos, referindo-se às declarações de Peter Lamelas, proposto para ser embaixador dos Estados Unidos na Argentina. Perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado estadunidense, que avalia sua nomeação, Lamelas, um empresário cubano-estadunidense natural da Flórida e apoiador de Trump, afirmou que sua missão na Argentina será monitorar os governadores, impedir acordos com a China
e garantir que Cristina Fernandes receba a justiça que merece. Também informou que irá apoiar Javier Milei nas eleições legislativas de meio de mandato em outubro e para sua reeleição em 2027. Cristina disse: como se não tivéssemos um judiciário suficientemente controlado, estão nos enviando um novo procurador plenipotenciário diretamente de Mar-a-Lago, referindo-se à propriedade de Trump na Flórida, e acusou Washington e FMI de serem os verdadeiros diretores da campanha do atual partido governista. O governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fez coro com Cristina e condenou as declarações de Lamelas, chamando-as de obscenas e desrespeitosas à dignidade nacional do povo argentino, e afirmou que essas declarações lembram os tempos sombrios em que nossa região vivia sob a interferência dos Estados Unidos. O Comitê de Apropriações da Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou uma proposta de corte de 50% nas ajudas econômicas não militares destinadas à Colômbia, segundo informação do dia 25 de julho. O projeto propõe condições rigorosas para financiar países não alinhados aos valores e interesses da política externa estadunidense, e a Colômbia foi incluída no grupo devido à suposta divergência do governo Petro com os interesses dos Estados Unidos, além do agravamento das condições de segurança interna no país. Para especialistas, a medida é mais do que uma decisão técnica. É uma mensagem política que ocorre em ano eleitoral, e a diminuição dos recursos dá menos margem de manobra ao governo colombiano para programas sociais, uma das principais bandeiras da atual administração. Os cortes podem afetar projetos voltados ao desenvolvimento econômico e ao atendimento de populações vulneráveis, sobretudo em saúde e educação. No Chile, o governo planeja desapropriar um assentamento fundado por um líder de seita alemã, onde ocorreram torturas durante o regime militar do ex-ditador Augusto Pinochet. O local, originalmente chamado de Colônia Dignidad e renomeado Villa Baviera, foi fundado em 1961 por Paul Schaeffer, ex-médico nazista que se tornou pregador evangélico e manteve a comunidade isolada sob rígido controle, sendo posteriormente preso por abuso sexual de crianças. Ele morreu na prisão em 2010. Durante a ditadura de Pinochet, de 1973 a 1990, a Colônia Dignidad também foi testemunha de torturas de presos políticos por forças militares, em uma prisão secreta no local. Schaeffer colaborou com a polícia secreta de Pinochet e, em troca, foi protegido por anos de processos por seus próprios crimes. A ditadura via a comunidade secreta, fortificada e remota, como um local ideal para deter e torturar dissidentes, longe da vista do público. Agora, o governo quer transformar em memorial essa comunidade de 117 hectares a cerca de 350 quilômetros ao sul de Santiago. Centenas de famílias já viveram do assentamento e a população atual chega a cerca de 100 pessoas, muitas das quais descendentes dos colonos alemães originais. O governo pretende concluir o processo antes da saída do presidente Boric em março de 2026. A história do local atraiu a atenção internacional com o filme Colônia, de 2015. E a justiça chilena determinou aos herdeiros do ditador Augusto Pinochet que restituam o equivalente a 16 milhões de dólares aos cofres públicos, que foram desviados por ele e distribuídos à família após sua morte em 2006. A decisão foi proferida numa ação movida pelo Conselho de Defesa do Estado, que buscava recuperar os recursos desviados por Pinochet e que ainda não haviam sido confiscados pela Justiça. Essa ação foi apresentada em outubro de 2018, após conclusão pela Suprema Corte do país de uma investigação que comprovou a existência de contas secretas usadas pelo ditador e seus aliados para ocultar dinheiro de origem ilícita.
O escândalo, conhecido como Caso Higgs, veio à tona em 2004 após investigações dos Estados Unidos identificarem uma fortuna de 21 milhões de dólares mantida em contas no exterior sob nomes falsos. Pinochet chegou a ser processado em 2005 e ficou em prisão domiciliar, mas morreu em 2006 sem ser condenado. Vamos agora aos Estados Unidos, onde a Associação Nacional de Pecuaristas emitiu um comunicado expressando apoio incondicional à aplicação da tarifa de 50% sobre a carne bovina brasileira, chegando a defender a suspensão total de sua importação, algo que vem pedindo há anos. Ainda no comunicado, critica o que chamou de falta de responsabilidade sanitária dos produtores brasileiros no tocante aos registros sobre a doença da vaca louca e o histórico de febre aftosa no país. Em resposta, o Ministério da Agricultura brasileiro esclareceu que nunca houve um caso clássico de doença da vaca louca, aquele decorrente de rações contaminadas, mas apenas 6 episódios considerados atípicos e causados por mutações espontâneas em animais idosos, e que desde 2012 a Organização Mundial de Saúde Animal reconhece o Brasil como país de risco insignificante para essa doença. No dia 22, os Estados Unidos anunciaram sua saída da UNESCO, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, decisão que entrará em vigor a partir de 31 de dezembro de 2026, alegando que essa organização não atende mais a seu interesse nacional e questionando o que chamou de agenda globalista e ideológica da entidade, contrária à política externa do atual governo, baseada na abordagem América em primeiro lugar. Um dos pontos criticados por Washington foi a decisão da UNESCO de admitir o Estado da Palestina como membro, alegando que reforçaria a retórica anti-Israel. Em 2017, durante o primeiro mandato de Trump, os Estados Unidos já haviam deixado a organização por motivos semelhantes, mas o país retornou em 2023, já no governo de Joe Biden, argumentando a necessidade de conter a influência chinesa no sistema ONU. No total, esta será a terceira vez que os Estados Unidos deixam a UNESCO. A primeira ocorreu em 1984, durante o governo de Ronald Reagan, sob a acusação de ser mal administrada, corrupta e instrumentalizada pela então União Soviética. Porém, mesmo após a queda da União Soviética, os Estados Unidos só voltaram a integrar a entidade em 2003, sob o governo de George Bush. Além disso, em 2011, Estados Unidos e Israel suspenderam repasses à UNESCO após o posicionamento da organização ser favorável ao reconhecimento do Estado palestino. Em 26 de julho, escoceses saíram às ruas para protestar contra a presença de Trump nas cidades de Edimburgo e Aberdeen, levando cartazes como "Não a Trump" ou "Parem Trump", e apareceram algumas bandeiras palestinas. O presidente dos Estados Unidos viajou à Escócia em caráter privado até 29 de julho, mas manteve reunião com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. No México, segundo informou a presidenta Cláudia Sheinbaum no dia 22 de julho, o país buscava repatriar 14 cidadãos detidos no centro de detenção dos Estados Unidos conhecido como Alcatraz do Jacaré, uma instalação a cerca de 60 quilômetros de Miami, numa área úmida subtropical repleta de jacarés, crocodilos e pitons, que tem sido usado pela Casa Branca para mostrar sua determinação em expulsar migrantes. Desde que Trump assumiu o cargo em 20 de janeiro, um total de 73.533 pessoas foram devolvidas ao México, a maioria por via aérea, e dessas, 67.008 eram cidadãos mexicanos. Segundo relatos, as pessoas detidas nesse centro, na Flórida, ficam em unidades completamente fechadas, com luzes acesas 24 horas por dia, todos os dias, perdendo a noção de dia e noite.
5 meses após revogar a licença da Chevron para atuar na Venezuela, o governo dos Estados Unidos decidiu autorizar a retomada das operações da empresa em solo venezuelano, mas sob condições mais restritas. A própria Chevron vinha fazendo lobby para reativar essa licença, argumentando que sua saída permitiria maior influência de China e Rússia na Venezuela e no mercado de energia mundial. O presidente Nicolás Maduro elogiou essa decisão e foi atacado por Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, que afirmou no dia 27 que Maduro não era o presidente e que seu governo não era legítimo. A 25ª cúpula China-União Europeia ocorreu no dia 25 de julho, inicialmente em 2 sessões distintas, marcando os 50 anos do estabelecimento das relações bilaterais entre as duas partes. A atividade teve a presença do presidente Xi Jinping e do primeiro-ministro Li Qiang, pelo lado chinês, e em representação da União Europeia estavam o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a alta representante da União Europeia para Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas. Devido às diferenças sobre comércio, direitos humanos, geopolítica e terras raras, o encontro acabou terminando um dia antes. Mas houve um ponto de acordo: a questão climática, com os dois parceiros reafirmando o compromisso de aprofundar a cooperação na transição verde. No dia 20 de julho, os eleitores do Japão foram às urnas para eleger metade da composição da Câmara dos Conselheiros, a Câmara Alta do país, equivalente ao nosso Senado, após uma campanha marcada pela frustração com o aumento dos preços, ameaça de tarifas dos Estados Unidos e pequenos partidos que exploraram o crescente sentimento contra estrangeiros no país. Essas eleições foram vistas como cruciais para o primeiro-ministro Shigeru Ishiba e sua coalizão, formada pelo Partido Liberal Democrata, que dominou a política desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e o budista Komeito. Ao final, a coalizão governista perdeu a maioria, aumentando a pressão sobre Ishiba, que está há menos de um ano no cargo e agora ficará sem maioria nas 2 casas do Congresso, após ter perdido em outubro de 2024 a maioria na Câmara dos Deputados. Para manter a maioria, a coligação precisava de 50 lugares além dos 75 que já possuía, mas conseguiu 47 ou 19 assentos a menos em relação ao que tinha antes, totalizando 122 assentos. O Partido Democrático Constitucional do Japão, liberal de esquerda, ficou em segundo lugar no pleito com 22 assentos e totalizando 38, enquanto o Partido Reformista, Partido Democrático Popular, ficou em terceiro, tendo 17 nesta eleição e um total de 22. A surpresa foi o Partido Nacionalista Japonês de extrema-direita, Sansei-to, que usou o lema Japão Primeiro e emergiu como um dos grandes vencedores ao conquistar mais 14 lugares, que somados ao seu um assento anterior totalizará 15 assentos. Sansei-to era um movimento marginal que espalhava teorias da conspiração sobre vacinas e elites globais durante a pandemia de Covid-19, mas ganhou força nas últimas semanas com críticas à imigração, ao número de turistas estrangeiros, ao globalismo e ao capital estrangeiro. Seu líder, Sohei Kamiya, foi comparado a Donald Trump por sua postura anti-establishment e uso das redes sociais. No Irã, a região do Mar de Omã teve momentos de tensão no dia 23 de julho, quando as Forças Armadas do país forçaram a retirada do contratorpedeiro estadunidense USS Fitzgerald após ele se aproximar das águas territoriais iranianas. De acordo com a televisão estatal e a agência de notícias Fars, um helicóptero da Marinha Iraniana sobrevoou o contratorpedeiro e emitiu um alerta para que se afastasse da zona marítima, mas o navio teria ameaçado abrir fogo. Diante da persistência,
O sistema de defesa aéreo militar iraniano interveio e transmitiu uma mensagem exigindo que a embarcação mudasse de curso para o sul, o que finalmente ocorreu, deixando a área. Em junho, a Marinha iraniana impediu a aproximação de um contratorpedeiro britânico pelo Oceano Índico, com um alerta enviado por drones de combate, forçando o navio a se retirar antes de chegar ao Golfo Pérsico. O Estreito de Hormuz e a região do Mar de Omã constituem uma zona geoestratégica crítica, por onde transita aproximadamente 1/5 do petróleo mundial. Qualquer incidente na área tem o potencial de gerar consequências diplomáticas, econômicas e militares globais. E uma delegação iraniana se reuniu com enviados franceses, britânicos e alemães em Istambul, no dia 25 de julho, para retomar as negociações sobre o programa nuclear iraniano. As conversas ocorreram em um momento em que as 3 potências europeias ameaçam restabelecer sanções contra Teherã, e foi o segundo encontro dessas delegações desde maio, mas o primeiro desde o ataque israelense e dos Estados Unidos em junho. O Irã descreveu a discussão com os enviados como franca e aprofundada, mas não deu mais detalhes. Paris, Londres e Berlim, que ao contrário dos Estados Unidos não se retiraram do acordo nuclear com o Irã de 2015, ameaçam restabelecer as sanções quando este acordo expirar em outubro, se as negociações não tiverem uma conclusão positiva. No mesmo dia, o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica disse estar animado com um sinal verde do Irã para uma visita da agência. Essa visita pode levar ao retorno de inspetores da ONU ao Irã, possivelmente ainda este ano, de acordo com Rafael Grossi, o diretor-geral da agência. Na Palestina, um correspondente da Radio France Internationale também compartilhou suas experiências diárias em Gaza após o governo francês solicitar a abertura do enclave para jornalistas internacionais. Em quase 2 anos de guerra, Rami El-Meghari sofreu com bombardeios e deslocamentos forçados, quase morreu violentamente e agora a fome se aproxima lentamente. Segundo ele, quando saio para fazer programas, preciso de energia, carboidratos. É impossível encontrá-los. Hoje, vemos pessoas desmaiando nas ruas. Algumas crianças recebem água salgada para se manterem saudáveis, porque não há mais nada para comer ou porque é muito caro. Pelo menos tenho um dinheirinho entrando, mas nestes últimos dias tenho estado desesperado. E continua. Aqui a maioria das pessoas são civis. Pobres, 80% são refugiados de 1948. Eles não têm nada para viver. É uma nação abandonada à própria sorte. E por isso não é valorizada. E isso não está certo. Ele diz que quando consegue fazer entrevistas, frequentemente pergunta às pessoas que mensagem gostariam de enviar ao mundo. O único desejo expressado é simplesmente o fim da guerra. Somando-se a isso, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, junto a outras agências internacionais, alertou no dia 25 de julho que Gaza está à beira de uma tragédia humanitária ainda maior, com a iminente falta de alimentos terapêuticos para crianças gravemente desnutridas. Os estoques desse tipo de alimento devem se esgotar até meados de agosto. Após semanas de pressão internacional, Israel anunciou na noite de 26 de julho a possibilidade de ajuda por paraquedas para a faixa de Gaza, permitindo que outros países enviem ajuda humanitária. Esse método é altamente controverso, ou considerado controverso, segundo organismos humanitários, pois a ajuda poderia ser entregue por via rodoviária se o exército israelense simplesmente permitisse. Também é uma solução cara e que atende apenas parcialmente às necessidades locais. Essas operações ainda podem ser perigosas. Em diversas ocasiões,
lançamentos aéreos e sinalizadores de paraquedas fracassaram, causaram desastres em terra. Em outras oportunidades, ao menos 5 palestinos foram mortos por paletes e outros se afogaram enquanto tentavam recuperar pacotes caídos no mar. A ONG Première Urgence Internationale chama essa decisão de farsa e informa que suas equipes mobilizadas em Gaza não foram notificadas pelas autoridades israelenses sobre a retomada dos lançamentos aéreos. Segundo ela, não é um avião que pousará em um aeroporto, onde poderemos então ir buscar a carga. São aviões que realmente jogam pacotes em praticamente qualquer lugar, e os pacotes chegarão esmagados ao chão se não colidirem com as pessoas. Felipe Lazzarini, chefe da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, a UNRWA, afirma que os lançamentos aéreos são uma distração e um método incapaz de reverter a fome em Gaza. Também reforçou o aviso sobre o perigo dos lançamentos aéreos. Em 2024, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, França e outros países realizaram lançamentos aéreos de ajuda em Gaza, em um momento em que o transporte terrestre de suprimentos também enfrentava restrições. Na ocasião, problemas durante a queda das caixas fizeram vítimas entre os palestinos. Neste 27 de julho, informações que chegavam de Gaza indicavam que a maioria dos pacotes, lançados por via aérea, caíram em zonas militarizadas, já evacuadas e sob controle israelense. Além disso, um pacote caiu diretamente sobre tendas de refugiados no norte do enclave. Na Europa, o jornal britânico Financial Times e a agência de notícias Reuters mencionaram documentos internos da União Europeia, afirmando que a Comissão Europeia quer condicionar a ajuda financeira do bloco para o desenvolvimento da África ao alinhamento dos países africanos com as políticas europeias de migração, dependendo de como cada país controla suas fronteiras e coopera com a devolução de imigrantes indesejados. Esse rumo adotado pela União Europeia surge em meio a um crescente debate interno sobre o combate à imigração irregular nas rotas do Mar Mediterrâneo e do Saara, e uma pressão crescente contra refugiados, sobretudo na Alemanha, um dos principais destinos, e na Itália e na Grécia, 2 dos principais pontos de chegada no bloco. Na Alemanha, Alice Weidel, líder do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha, teve uma entrevista à TV quase totalmente abafada pelo barulho de manifestantes em Berlim no dia 20 de julho. Ela teve que se inclinar em alguns momentos para entender as perguntas do apresentador Markus Preiss. Em outros momentos, teve que interromper suas respostas, dizendo que o barulho dos manifestantes dificultava sua concentração. Segundo a ARD, ela teria expressado o desejo de prosseguir normalmente com a entrevista, apesar da interferência acústica. Preiss reconheceu as condições difíceis, dizendo que às vezes era quase impossível entender a entrevistada e vice-versa. A entrevista foi realizada em um terraço ao ar livre no distrito governamental, nas proximidades do Bundestag, o parlamento alemão, e às margens do rio Spree, acompanhada por protestos com apitos, buzinas, música alta e manifestantes entoando slogans anti-AfD na outra margem do rio. Era um pequeno grupo e um grande ônibus com altos-falantes que podiam ser vistos do outro lado do Spree. O grupo ativista Zentrum für politische Schönheit, ou Centro para a Beleza Política, afirmou estar por trás da perturbação e explicou que equipou seu ônibus, batizado de Adenauer, com alto-falantes extremamente potentes para esse fim. Um porta-voz da polícia de Berlim disse que uma música alta havia sido tocada com o equipamento técnico do ônibus Adenauer e que 25 pessoas participaram da ação,
antes que ela fosse enterrada por policiais sem aviso prévio. Ninguém foi detido. Esse grupo é o mesmo que participou de um protesto contra Elon Musk em janeiro deste ano. O governo espanhol apresentou um projeto de lei no dia 22 de julho para desclassificar automaticamente todos os arquivos secretos do governo com mais de 45 anos, a menos que constituam uma ameaça justificada à segurança nacional. Se aprovada, a lei incluirá documentos da ditadura de Francisco Franco e da transição para a democracia, e poderá lançar luz sobre alguns dos capítulos mais sombrios da Espanha, como os laços de Franco com Adolf Hitler, os locais das valas comuns onde as vítimas de seu governo, de 1939 a 1975, foram enterradas, e detalhes do acidente nuclear de Palomares, em 1966, causado pela colisão aérea de 2 aviões da Força Aérea dos Estados Unidos sobre uma vila de pescadores no sul da Espanha. O projeto de lei visa substituir a lei existente que rege os segredos oficiais, promulgada ainda durante o governo Franco, que não prevê a desclassificação automática com base no tempo decorrido. O governo não deve restringir o acesso a documentos relacionados à Igreja Católica ou ao ex-rei Juan Carlos, afirmou a Associação para a Recuperação da Memória Histórica, ARHM, um grupo voluntário dedicado à identificação de vítimas de violência política durante a Guerra Civil Espanhola e a ditadura de Franco. A entidade também alertou que alguns documentos podem já ter sido removidos e lhe solicitou a digitalização imediata dos registros para garantir o acesso público. A desclassificação dos arquivos da era Franco seria um processo gradual devido a seu volume. Sobre o conflito Rússia-Ucrânia, delegações dos dois países se reuniram no dia 23 de julho em Istambul, capital da Turquia, para a terceira rodada de negociações, que não trouxe grandes avanços. Um acordo foi alcançado sobre troca de 1.200 prisioneiros de guerra de cada lado em data a ser definida. Um dos pontos de discórdia se refere ao cessar-fogo. A Ucrânia insiste que seja total e incondicional, enquanto a Rússia propõe pausas humanitárias curtas com cessar-fogo de 24 a 48 horas na linha de frente. Outro ponto é a proposta ucraniana de um encontro presencial entre Putin e Zelensky, com a presença dos presidentes dos Estados Unidos e da Turquia. Mas os russos querem que esta reunião só ocorra quando os termos de um acordo já estiverem acertados. Vamos agora para um assunto relacionado à Oceania. No dia 23 de julho, os 15 juízes da Corte Internacional de Justiça, a CIJ, se reuniram para decidir sobre o futuro da responsabilização climática em um caso jurídico histórico movido por Vanuatu, nação insular da Oceania, no Pacífico Sul, apoiada por mais de 130 países. A intenção era reunir diferentes vertentes do direito ambiental em um padrão internacional definitivo ao apresentarem as conclusões. A expectativa era de que esse parecer esclarecesse as obrigações das nações para prevenir as mudanças climáticas e as consequências a quem não o fizesse. Foram abordadas duas questões-chave. Primeira, o que os Estados são obrigados a fazer, de acordo com o direito internacional, para proteger o meio ambiente das emissões de gases de efeito estufa agora e para as gerações futuras. E segunda questão, quais as consequências para os Estados cujas emissões causam danos, particularmente para os Estados insulares vulneráveis. Os países que são os maiores poluidores de combustíveis fósseis afirmam que o tribunal não precisa abordar a questão, pois as disposições legais da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima são suficientes. Mas ambientalistas argumentam que a CIJ deveria adotar uma abordagem mais ampla para a questão, incluindo uma referência aos direitos humanos e à legislação marítima. Os Estados Unidos, maior emissor histórico de gases de efeito estufa no mundo, e outros grandes poluidores remeteram o tribunal ao histórico Acordo de Paris de 2015 sobre mudanças climáticas,
que não prevê explicitamente a compensação direta por danos causados pela poluição. Questões relacionadas à responsabilidade são consideradas sensíveis para muitos países nas negociações climáticas. Mas nas negociações da ONU em 2022, as nações ricas concordaram em criar um fundo para ajudar os países vulneráveis a lidar com os impactos atuais causados pela poluição passada. Ao final, a CIJ afirmou que os países devem cumprir suas obrigações climáticas e que o não cumprimento pode violar o direito internacional, abrindo caminho potencial para que nações afetadas busquem reparações em futuros processos judiciais. A Corte disse ainda que os Estados devem agir urgentemente para enfrentar a ameaça das mudanças climáticas, cooperando para reduzir as emissões, cumprindo os acordos climáticos globais e protegendo populações e ecossistemas vulneráveis de danos. Ao ler o parecer, o presidente da Corte, Yuji Yawasawa, afirmou que as emissões de gases do efeito estufa são causadas por atividades humanas e têm efeitos que ultrapassam as fronteiras. Segundo ele, a falha de um Estado em tomar as medidas adequadas para proteger o sistema climático pode constituir um ato internacionalmente ilícito. A Corte ainda classificou um meio ambiente limpo, saudável e sustentável como um direito humano. Embora a decisão não seja vinculativa, a Corte afirmou também que os próprios países têm a obrigação de adotar medidas vinculativas para cumprir os tratados climáticos e que as nações industrializadas têm a obrigação legal de assumir a liderança no combate às mudanças climáticas devido à sua maior responsabilidade histórica pelas emissões. O parecer abre caminho para outras ações judiciais, incluindo o retorno dos Estados à CIJ para responsabilização mútua, bem como para ações judiciais nacionais. Especialistas jurídicos afirmam que a decisão é uma vitória para os pequenos estados insulares e de baixa altitude, que haviam solicitado ao tribunal que esclarecesse suas responsabilidades. E ainda sobre o tema meio ambiente, em entrevista à Folha de São Paulo no dia 20, André Correia do Lago, presidente da Conferência do Clima da ONU, a COP30, disse que as negociações sobre o clima estão sob pressão de diversos fatores, como a guerra tarifária dos Estados Unidos, os conflitos militares e a ascensão da extrema-direita na Europa, e que os países ricos seguem relutantes em aumentar o financiamento ambiental. Fez duras críticas ao papel dos Estados Unidos no atual contexto, com Trump retirando o país do Acordo de Paris a partir de 2026 e a ausência de representação oficial dos Estados Unidos na reunião preparatória que ocorreu em Bonn, na Alemanha. Ficamos por aqui. Muito obrigado.